você. Amém? Ele vai pegar você de um jeito que você nunca imaginou. Suas pernas vão amolecer, seu coração vai queimar, as lágrimas vão descer. Por quê? Porque tudo isso, todas as emoções não é o Espírito Santo em si. Só que as suas emoções, elas estão do lado de fora. Aquilo que ferve dentro, ela entra num estado de ebulição do lado de fora. Então aquilo que queima dentro de você, o seu corpo vai ter reações. Por isso nós não julgamos reações, porque o que importa é aquilo que está acontecendo dentro. Só que é impossível você estar queimando dentro e por fora você está parado. Por fora você está disperso, distraído, conversando, observando. Porque não tem a ver com uma observação, né? Nós não estamos aqui para observar o que é o Espírito Santo, como ele age, de que maneira, se é que ele vai aparecer, porque ele foi liberado. Quero falar para você, nós estamos aqui para experimentar. Espírito Santo é experimentado. Não adianta eu falar para você, se você nunca tiver comido uma melancia, não adianta eu falar para você que a melancia é doce, que ela é gostosa, que ela é saborosa, que ela refresca. Vai adiantar, sim ou não? Você nunca comeu. Mas a partir do momento que você prova, você sabe que é bom. Você sabe o sabor. Você sabe que refresca. O Espírito Santo ele também precisa ser experimentado. Há muitos doutores em Espírito Santo, há muitas pessoas que são teólogas, elas conhecem na Escritura o que é, como age, o poder, para que serve, para quem foi enviado, que é para os filhos, sabe tudo, só falta experimentar. Não adianta nada. É como um sino que não toca. É como um mar que não produz ondas. É como algo que não cumpre o seu propósito. Assim somos nós, se nós só ouvimos falar do Espírito Santo, mas não provar. Por isso, diga para a pessoa do seu lado, prove. Diga para a outra, experimente. Pergunta agora para ela, você está disposto? Porque tem que haver disposição. Sabe por que tem que haver disposição? Porque o Espírito Santo ele já foi liberado. Só que o Espírito Santo ele é muito gentil ao mesmo tempo. Ele é um vento impetuoso, porque o Espírito Santo ele não se limita a coisas. Na Bíblia fala em um determinado momento que ele desceu como pomba sobre o batismo de Jesus. Em outro momento fala que ele veio como um vento impetuoso. Só que em outros momentos ele era como fogo. Em outros momentos ele era como uma brisa suave. Então o Espírito Santo nós não podemos determiná-lo, nós não podemos falar o que é o Espírito Santo, é uma pomba, é o fogo, é o soprar, é o vento, é a água. Nós estamos clamando uma hora pela água, pelo rio furioso, outra hora nós estamos clamando pelo fogo, outra hora nós estamos falando sopra, porque o Espírito Santo nós não sabemos a maneira, porque ele é uma pessoa com multiformes formas, né? Então o Senhor ele tem muitas formas, mas ele é Deus. Você precisa entender que o Espírito Santo ele é Deus. Ele é Deus. Nós não estamos clamando pelo poder de Deus. Apesar de que o Espírito Santo ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Mas primeiro de tudo ele é Deus. Deus. Diga assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é Deus. A mesma essência e natureza que há no Deus Pai, há no Deus Filho e há no Deus Espírito Santo. Só que o Deus Espírito Santo, ele é a parte que nós provamos. Ele é a parte que fala conosco de forma íntima. Ele é a parte que está dentro de nós e revela Cristo a nós. Ele é a parte que não nos deixa, não nos abandona, ele está conosco. Jesus e Deus também está, olha só, que coisa. Mas o Espírito Santo, ele é essa parte relacionável. Ele é a parte capacitadora de Deus. Deus te criou, Deus te ama, Deus habita em você. Jesus Cristo foi enviado à terra, ele se entregou, ninguém tirou a vida de Jesus, ele se entregou, mas o Espírito Santo agora está dentro de você para te guiar a toda a verdade. A Bíblia diz que essa é a função do Espírito Santo, te conduzir a toda a verdade. Conduzir. Sabe por quê? Porque uma vez que entendemos que fomos criados por Deus por um propósito, uma vez que entendemos que Jesus morreu e pagou alto preço por nós e que agora nós somos filhos, agora você precisa de um guia. Agora você precisa de alguém que te mostre o caminho, amém, irmãos? Você precisa de alguém que te mostre. Quem que é o caminho, irmãos? Jesus é o caminho, a verdade e a
E se o Espírito Santo te guia em toda a verdade, ele te guia em quem? Em Jesus. Se o Espírito Santo ele te mostra o caminho, ele te mostra em quem? Jesus. Você quer conhecer mais de Jesus? É o Espírito Santo que pode te mostrar. E quanto mais você conhece de Jesus, mais você é transformado a sua imagem. Mas é o Espírito Santo que tem esse papel dentro de você. O Espírito Santo ele vai te aperfeiçoar na imagem de Jesus Cristo. Ele é a parte que está com você e não abre mão de você. Não abre mão de você. Nunca e jamais te abandonará. Jesus, quando ele estava partindo, os discípulos estavam ali, em certo modo, desapontados no sentido de estar desamparados. Mas então Jesus diz que ele precisava subir para que do céu viesse o conselheiro, para que do céu viesse o amigo íntimo, para que do céu viesse o outro consolador. Por quê? Porque Jesus também é consolador. Então o Espírito Santo é o outro, mas tem a mesma natureza de Jesus. A gente olha para os discípulos e fala, que bênção, né? Imagina você ser um discípulo de Jesus. Imagina, né? Você ser um dos discípulos lá e andar com Jesus. Quem já pensou isso? Sim ou não? Eu já pensei essas coisas. Imagina você andar com Jesus, você olhar face a face, Jesus, a imagem do Deus invisível. A imagem, se olhar para Deus, para Jesus e poder ver Deus. Irmãos, deve ter sido algo assim, é um privilégio indescritível. Mas Jesus está falando que o Espírito Santo é o outro consolador. Você tem noção como que Davi ansiava por isso? Davi, que tinha um coração tão, reto diante do Senhor, coração segundo o coração de Deus, ele ansiava. Ele sentia no coração de fazer uma casa para Deus, e ele declarava lá no ápice de seu desejo e anseio por mais de Deus, ele declarava: bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputará o peso do pecado. Bem-aventurado aquele qual o Senhor for a sua morada. Bem-aventurado aquele que tiver a Deus dentro de si. Imagina, né? Então ele não podia prever algo que aconteceria, mas com certeza ele percebia que tinha algo mais, que de fato o Espírito ele queria uma morada. Ele queria uma morada e queria fazer morada dentro dele. Então Davi tentar fazer casa, isso e aquilo, mas o próprio Deus falou para ele: eu é que vou fazer morada para você. Eu é que vou fazer morada. E isso tudo porque Deus sempre desejou os seus filhos, sempre desejou, que os seus filhos estivessem na presença, que os seus filhos não saíssem da presença. E hoje esse Espírito está liberado sobre você, está liberado. E você precisa desejar, porque o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus para nós. Olha o que diz lá em Joel, quero ler com você. João 7, do 38 ao 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber. Diga assim: o Espírito Santo é um rio de água viva. Amém. Que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus já estava dizendo que quem cresce nele, como diz a Escritura, aconteceria que do interior correriam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Sabe o que é o contrário disso? Águas paradas. Sabe o que é contrário de vivo? Morto. É o contrário. Sabe quando nós não temos o Espírito Santo, não tem como ter vida. Quando você não tem o Espírito da promessa, a sua vida é uma vida rasa, uma vida fictícia. Eu estou aqui para falar para você que você viveu até hoje uma vida fictícia sem o Espírito Santo. Não existe vida, não existe. Só é vivo quem tem o Espírito Santo. Só é vivo quem passou a viver para Deus agora. Só é vivo aquele que recebeu a vida verdadeira. O Espírito é a vida e ela está aqui disponível para você.
você. Por isso eu falo que você vai ter experiência de nascer quando o Espírito Santo vier para dentro de você. Sabe o que é o batismo do Espírito Santo? É você dentro do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é você ter ele dentro de você. Diga, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Só que outra coisa é você estar dentro do Espírito Santo. É o Espírito Santo estar por de volta de você. E agora onde você está há uma camada do Espírito Santo. Há uma atmosfera que te envolve. A tua presença é uma presença cheia do Espírito Santo de Deus. Aonde você está há uma glória. Não importa aonde você está, não importa se muitas vezes você até cometer coisas erradas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. Ele deu, ele liberou, ele está com você. Pode ser que muitas vezes nós o entristecemos dentro de nós, só que ele está lá, ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, ele não vai largar você. Por quê? Porque o desejo dele é que você tenha uma vida plena, abundante, poderosa, uma vida de promessa, de desfrute. Ele quer te ensinar tudo. O Espírito Santo, ele quer te ensinar, sabe, no dia mal. O Espírito Santo quer te mostrar o caminho. O Espírito Santo quer te mostrar a verdade. Sobre a vinda do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que os discípulos permaneceram em Jerusalém juntos, orando unânimes. Era cerca de 120 pessoas. E no dia da festa do Pentecostes, enquanto estavam todos reunidos, algo aconteceu. O capítulo 2 do livro de Atos conta a vinda do Espírito Santo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe apareceram línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que havia debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha só, então é o cumprimento da promessa. Em Joel foi dito isso. Joel, o Senhor prometeu através do profeta Joel a vinda do Espírito Santo. Vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, amém? Porque o Espírito Santo desceria, ele é o Espírito da promessa. E nesse momento então isso aconteceu, e eles começaram a falar em outras línguas. Naquela oportunidade eram outras línguas mesmo, né? Eles falavam em outros idiomas, e as pessoas se ajuntaram porque o evangelho precisava ser espalhado daquela maneira. Então pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que estavam afastadas de Deus, elas ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua, e falavam assim: como é que aquele pescador sabe falar aramaico? Como é que aquele, né, que mais de discípulo que a gente tinha lá, né, aquela pessoa chúcara, né, agora ela pode falar esse idioma tão longo, de tamanha distância, né? E elas começaram a perceber que tinha algo diferente. Outras pessoas não entendiam nada, porque cada um falava uma língua. Elas falavam: eles estão loucos, eles estão bêbados, eles beberam, é isso que aconteceu. Será que você já falou isso do Espírito Santo? Olha aquele povo crente lá, é tudo louco. O que eles estão fazendo lá? O que é Shidarabadabassuri, Keterevassuri, Dashi? O que é isso? Não é verdade? Quem não? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Que loucura é essa? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas ela é poder de Deus para os que estão salvos. Aquilo que era loucura aos seus olhos, agora ela vai parecer poder de Deus. Agora ela vai ser poder de Deus para você. Aquilo que você jogava pedras, agora você se dobra diante disso. Você se dobra diante da pedra angular, Jesus Cristo, da rocha inabalável. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é a pedra que esmiuça a rocha. Jesus Cristo, ele esmiuça qualquer coração rochoso. Sabe, há muitos corações que entraram aqui duros, eu percebi isso. Há muitas pessoas que entraram aqui desacreditadas da vida, desacreditadas, não tendo esperança de futuro, não tendo vontade de viver, achando tudo isso aqui uma loucura, achando isso aqui uma perda de tempo. Eu percebi isso. E hoje você entende que era tudo que você precisava. Hoje você entende que você era tão
pobre, sabe, em conhecimento da glória de Deus. Por quê? Porque a pedra que esmiuça a rocha, esmiuçou a rocha do seu coração, esmiuçou. Isso aconteceu com você e acontece ainda mais quando o Espírito Santo entra dentro de você. É um Deus Todo-Poderoso entrando em você. Só que quem é digno disso? Então a palavra de Deus diz que a promessa é para toda a carne. Mas todos receberão? Nem todos. Por quê? Porque depende de você querer, depende do seu desejo, depende do quanto que você clama, quanto que você se posiciona. Peça e recebereis. Jesus disse que nós somos pais maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais aquele que pede o Espírito Santo vai receber. Quanto mais se você pedir para Deus: Senhor, me dá o Espírito Santo. Ele não quer saber se você merece ou não. Você está pedindo daquilo que Ele ama presentear. Você está pedindo daquilo que Ele ama dar. Você está pedindo aquilo que Ele criou você para ter. Ele não vai negar para você. A palavra em Romanos diz que aquele que negou o seu único filho, o que mais que Ele pode negar para você? Ele pode te negar? Nada, nada. Aquele que não negou o seu único filho, será que ele vai negar alguma outra coisa? Irmão, aquilo que foi mais precioso foi te dado. Aquilo que tinha maior valor, que tem maior valor no céu, na terra, debaixo da terra, aquele a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, foi dado para você. Ele morreu por sua causa. O que mais que o Senhor vai te negar? Agora que o Senhor quer te capacitar mesmo, agora que o Senhor quer te dar o Espírito Santo, para que você não viva mais só, para que você agora tenha um conselheiro, um auxiliador, sabe, uma força dentro de você, sobrenatural. Irmãos, eu não achava que eu tinha força para nada. Eu era um adolescente introvertido ao extremo. Eu ainda me considero uma pessoa tímida, sabe? Em muitos contextos. Mas o Senhor me capacitou de forma sobrenatural. E de repente você olha para isso e fala: mas é só para aqueles que o Senhor chama ministerialmente. Não, é para a sua vida. Há tantas pessoas que eu olho, a pessoa não tem um chamado pastoral, não tem um chamado desse envolvimento ministerial que outras têm. Só que a pessoa é bem sucedida em tudo. A pessoa faz algo dar certo. A pessoa passava uma necessidade danada, mas depois do Espírito Santo as coisas começaram a acontecer. Começou a fluir. É como uma árvore que eu li para vocês agora cedo, que foi cortada, estava morta, mas ainda assim você vê nascendo um brotinho. E anos depois você vai ver que formou uma grande árvore. Brotos se renovaram. São as pessoas com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso acontecer. Eu não sei o que você precisa. É uma família abençoada? Né? É um trabalho próspero? Você precisa de uma vida digna? O que você precisa? O Espírito Santo, ele vai te dar isso. Ele vai te dar isso. Ele quer estar em você para isso, para que isso aconteça, para te prosperar, para você ser abundante. Isso tem a ver com a promessa, tem a ver com renovo, sabe? Tem a ver com novidade de vida. É o derramamento do Espírito Santo, é a maior prova da vitória e ressurreição de Jesus. É a prova da vitória de Jesus. O Espírito Santo sendo derramado sobre homens normais, homens carnais, no sentido de estar na carne. Jesus tinha sido exaltado e, como havia prometido, Ele enviou o Espírito Santo. É uma promessa de Deus para você. Sabe, o Senhor não vai negar isso para você, mas você precisa desejá-lo. Você precisa crer que é para você. Os discípulos, eles se tornaram outras pessoas. Pedro, ele tinha acabado de negar Jesus por 3 vezes. Pedro, ele tinha voltado a viver a sua vida. Mas depois de receber o derramamento do Espírito Santo, irmãos, Pedro não era nenhum pregador, não. Não era nenhum pregador. Só que em determinado momento, ele foi cheio do Espírito Santo, ele se levantou, aquele que tinha medo de morrer, aquele que se escondia, aquele que cortava a orelha do soldado, aquele que não sabia o que fazer, não tinha uma atitude espiritual, quase todas as atitudes dele eram baseadas na sua vontade, na sua carne, na hora, né, no impulso natural, quase todas. Houve atitudes muito positivas dele, espirituais, mas quase todas eram voltadas nesse sentido. De repente ele se levanta e fala: eu estou nem aí se
me apedrejarem agora. Eu não estou nem aí se me matarem nessa hora. Esse povo está tudo falando que a gente é louco, mas eu vou pregar. E ele não se continha, ele começou a falar. Irmão, ele começou a falar de Gênesis até a promessa. Ele começou a falar daquilo que estava acontecendo agora. Isso aqui tem a ver com o que o profeta Joel profetizou. Ele não era nenhum teólogo, ele não era nenhum sacerdote que conhecia a Escritura. Isso era muito reservado a poucos naquele tempo. Mas ele começou a profetizar aquilo que ele nem sequer tinha lido. Você está entendendo? De repente você acha que você tem que ser um grande teólogo, você precisa de algo muito extraordinário. Não, você precisa do fluir do Espírito Santo, você precisa do agir, você precisa do derramar, você precisa do favor, do liberar. É isso que você precisa, e as coisas na sua vida elas vão começar a se encaixar, você vai fluir. Aquele homem fluiu em poder. A palavra de Deus diz que onde os discípulos passavam, pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava, a palavra fala que o lenço de Paulo curava, a palavra fala que aonde eles estavam acontecia muitos sinais, prodígios e maravilhas. Aconteciam, fluíam, aconteciam. E Deus tem isso para você também. Deus tem isso para você. Uma vida plena, uma vida cheia de preenchimento, sabe? Uma vida que não tem falta espiritual alguma, porque Deus provê tudo. Uma vida íntima com Jesus. Não é privilégio para poucos, é para você. Para você. Então, erga os seus olhos, levante sua cabeça. Eu vejo muitas pessoas cabisbaixas e desesperançosas. O Espírito Santo vai colocar esperança num ponto que você nunca imaginou para a sua vida. Num ponto que você nunca imaginou. O seu coração vai queimar de tal forma que você não vai saber o primeiro passo que você vai dar. Sabe como alguém que está, meu Deus, o que eu faço? Eu ando para cá, eu ando para lá, eu colo com esse aqui, eu colo com aquele ali, o que eu faço? Eu preciso de uma direção, mas o Espírito Santo ele vai começar a trazer essa direção, ele vai começar a dar essa direção para você, mas você precisa receber dele, você precisa crer que ele é para você, que ele habita em você. A palavra de Deus diz que ele é um dom, recebereis o dom do Espírito Santo. O que é um dom? Diga assim, um dom é um presente. É um presente de Deus para você, não tem a ver com prêmio, não tem a ver com uma recompensa. Aquele que buscou mais, esse foi cheio, né? Aquele que merece mais, esse foi cheio. O Espírito Santo ele é um dom. Quando você crê que ele é um dom, você o recebe. Quando você crê que ele é um dom, você ergue as mãos e fala: Senhor, eu quero receber um presente. Como é que se recebe um presente, irmãos? Alguém vai te dar um presente, como é que você faz? Oh meu Deus, será que eu mereço? Nossa, não acredito, você vai me dar esse relógio? Não, mas será que eu mereço? Por favor, pensa bem, será que é para mim? Não sei, você quer mesmo me dar? Não é assim, irmãos, não é assim. Como que se recebe? Dá. Aí, entregou, obrigado, viu? Obrigado. Só que você recebeu o Espírito Santo, você não vai querer ficar só no muito obrigado. Aí você vai cair de joelhos. Você vai falar: ô Senhor Jesus, obrigado por esse presente. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Você vai ser cheio porque você recebeu o presente. Mas receber é simples. É como se recebe um presente. Se recebe pela fé. Se recebe levantando as mãos e falando: Senhor, me dá. Eu quero, eu desejo. Eu desejo, mas não confunda isso com passividade, não tem a ver com passividade. Não tem a ver com passividade, porque você deve ser intenso, mas dentro de você, você tem que crer que Deus está querendo dar. Por que eu disse de você não ficar implorando? Porque eu digo que não é no sentido de convencimento. Sabe por que muitas pessoas deixam de receber o Espírito Santo nesse momento, na hora do batismo? Porque elas querem convencer o Espírito Santo. Elas estão querendo convencer a Deus que elas são merecedoras. Não tem a ver, não vai convencer. É uma ofensa você querer merecer algo que estão te dando. É uma ofensa. Eu quero te presentear e você fica: não é para mim. Então vai chegar uma hora que eu falo: não, então tá bom. Então se não é para você, tem alguém que acha que é para ele, que quer receber. Tem alguém que está clamando
implorando, pedindo o Espírito Santo, mas não é no sentido de você fazer por merecer, é no sentido de você crer que é para você, pedir para Deus, não ser passivo e clamar: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. E Ele não é só uma coisa, não é uma coisa que eu posso te dar, ok, vou embora, não. Ele é uma pessoa, você vai receber e a coisa dentro de você vai começar a ferver, o teu espírito vai começar a borbulhar, o teu espírito vai acontecer uma ebulição. Já viu colocar aumentos dentro da Coca-Cola? Já? O resultado? Alguém já fez o teste? Se é verdade mesmo? Já é verdade? Nossa, eu tô tudo curioso, hein? Então, fala que se há quase uma explosão, né? Se você colocar muito, acho que explode, né, a garrafa lá. E é mais ou menos isso que acontece dentro do crente. Porque é o seu espírito, presta atenção, que está vivo para Deus, só que agora ele recebeu o Espírito de Deus. E eles estão se amalgamando. São duas tintas que estão agora se juntando, está misturando dentro de você e está se tornando uma coisa só. Não dá mais para separar o que é o Espírito Santo e o que é o seu espírito, porque agora ele está dentro de você, agora ele se move dentro de você. É por isso que é impossível tirar, porque se tira o Espírito Santo de Deus, você não tem mais o Espírito vivo, seu espírito morreu também. O Espírito Santo de Deus agora é uma realidade com o seu, é como uma mistura, ele se torna uma mistura, e enquanto essa mistura está acontecendo, o seu corpo ele jamais vai ser passivo. Por isso que você deve clamar até que haja algo sobrenatural, por isso que você deve falar para Deus: Senhor, eu quero mais, tem mais, eu recebi, eu fui batizado, né? A evidência do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. Então eu orei em línguas, mas existe mais, porque o Senhor é como um oceano, o Senhor é ilimitado. Se Deus é ilimitado, eu quero tudo. Se Deus é limitado, eu quero chorar, eu quero me largar, eu quero pular, eu quero entrar num estado de ápice espiritual. Sabe, porque o Espírito Santo tem isso. Quanto mais você é cheio, mais você vai sair daqui, pronto para a batalha que é a nossa vida, né? Para a batalha da nossa vida. Você vai sair daqui preparado, armado, equipado. É Deus equipando você, Deus te dando, né, todas as armas necessárias. Então você está preocupado com o capeta amanhã? Você está preocupado com a sua carne? Tó essa K-47 espiritual aqui, né? Tó essa bazuca aqui. Quem que você acha que é o diabo? Você tem noção que você está recebendo? Você tem noção que você está com medo de alguém que foi derrotado na cruz? Que Cristo derrotou? Que ele já está derrotado e só o que ele pode fazer é enganar você? É apontar para você e falar aquilo que você não é mais, até você pensar que você é de novo. Apontar para você e falar: você é um derrotado, você é um fracassado, você só sentiu na alma, você só chorou de emoção, não tem nada a ver, não tem ninguém dentro de você. Ele só pode fazer isso. Por quê? Porque ele não pode ser capaz de remover o Espírito Santo dentro de você. E quando você crê que ele está dentro de você, irmão, o diabo ele não tem a mínima chance. A mínima chance. Ele perde completamente a força. O Espírito Santo te torna alguém ousado, corajoso, intrépido, alguém que não tem medo. O Espírito Santo ele lança fora o medo, mas você precisa o receber. Você precisa ser batizado no Espírito Santo, sabe? Orar em línguas é a evidência do Espírito Santo. Então você pode fluir. Quantos aqui já oraram em línguas no encontro dos encontristas aqui? Tem alguém que já orou em línguas? Nós nem precisamos, glória a Deus. Amém. Alguém mais? Amém. Tem alguns irmãos que já oravam. Amém. Glória a Deus. Outros que... Alguém recebeu já o batismo, orou em línguas aqui no encontro? Não tinha feito ainda? Nunca tinha passado por essa experiência? Alguém? Amém. Ninguém, né? Mas hoje é a oportunidade. Essa palavra é uma porta aberta para você. Uma porta aberta. O Senhor vai batizar você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas você tem que crer que é para você. Não deixa para amanhã aquilo que você pode viver hoje. Porque a oração em línguas, ela vai te capacitar. Você vai estar num dia mal. Você vai estar orando em línguas. Sabe o que vai estar acontecendo? Sabe o que é a oração em línguas? Não é ficar falando coisas sem sentido, não. Não é a língua dos anjos, né? É tão bonitinho falar como o Miguel fala, falar como, né? Não sei quem fala e tal, né? É a língua dos anjos. O Senhor se agrada de uma oração carregada da língua dos anjos.
A oração em línguas é muito mais do que isso, porque é o próprio Espírito intercedendo dentro de você. E ele intercede de maneira sobrenatural, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Então você está mal, você não sabe o que você tem. E aí você começa, você começa a orar, você começa a fluir, começa a liberar. Irmão, minutos, questão de pouco tempo, você vai começar a sentir o seu coração sendo tomado por paz, sendo tomado por gratidão, sendo tomado de alegria, sendo tomado de tudo que é bom. Por quê? Porque é o Espírito intercedendo. Eu não sei nem o que eu estou sentindo, mas aí o Espírito Santo começa a orar. Ele começa a interceder dentro de você e ele sabe exatamente o que você precisa. Ele começa a falar, né? Interceder por você diante de Deus. Faz isso na vida dele, opera isso, começa a tirar toda, todo o empecilho, essa arma que o diabo tem levantado, repreendemos agora, é lançado fora agora. Então é o Espírito orando dentro de você, orando por aquilo que você precisa. Por isso que você precisa orar em línguas, por isso que você precisa do batismo. Você entende a importância da oração em línguas? Porque é o selo, é o que testifica, é o Espírito intercedendo dentro de você. É o dom de Deus. Então você faz isso, a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Não tem como você crer em partes da Bíblia. Você tem que crer nela toda. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Será que Deus criou um dom que alguns podem ter, outros não? Então é uma edificação pessoal que é reservada para alguns. Se é algo para edificação de si mesmo, Deus tem que dar a todos. Todos estão prontos e aptos para receber, porque é para edificação. Você entende? É aquilo que te capacita. Você precisa ser capacitado orando em línguas com o dom de Deus. É uma experiência definida e pessoal. Atos 19, 2-6 diz: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito. Tornou-lhe eles: em que foste batizado então? Eles disseram: no batismo de João, que é o batismo das águas. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Há poder na imposição de mãos. Nós vamos impor as mãos sobre você e você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Alguns aqui vão ser até mesmo antes da imposição de mãos. Nós vamos começar num ambiente de glória. Você vai abrir a sua boca e você vai liberar a oração em línguas que há dentro de você. Porque não é algo que vem externamente para dentro de você, é algo que está dentro de você. Então a oração em línguas ela vai fluir de dentro de você, Então por que muitas pessoas não oram em línguas, não recebem o batismo? Porque elas estão esperando um cometa descer sobre ela, está esperando um raio partir sobre ela e ela começar... É verdade. Ela está esperando algo externo. Nossa, eu senti algo aqui, um arrepio. Não são as suas palavras. É a sua língua. É Deus falando de dentro de você, mas usando a sua língua, usando a sua voz. É a sua voz. Então você precisa abrir a boca. De repente parece que é doideira, mas fala aquilo que subiu ao teu coração. Mas será que eu estou repetindo? Eu tenho medo de só estar falando por falar. Eu tenho medo, eu tenho receio. Meu irmão, você vai entender quando você começar a falar. Você vai perceber, porque o Espírito vai continuar. Sabe, não vai ter dúvidas. É o Espírito Santo de Deus. Não vai ter dúvidas. Ainda que você comece ainda tímido, não crendo muitas vezes que não, será que é eu, será que não é? Você vai sentir o fluir cada vez maior. E Deus vai te dando novas línguas, novas experiências. Equipe, você vai ter uma experiência de novas línguas nessa manhã. Você vai ter uma experiência de orar em línguas como você nunca orou.
Você vai ter essa experiência. E você vai ver que isso vai ativar a sua fé de uma maneira poderosa. Você vai sair daqui com uma fé muito mais ativa, muito mais sedento pela presença, com uma fé muito mais eficaz do que você entrou. Sabe? Porque o Espírito vai ativar em você e declarar coisas novas através da sua própria língua. Amém? Todos nós seremos tocados aqui. Nós, como equipe, estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Nós, como equipe, estamos aqui para clamar. Haja fogo do céu, haja presença de Deus, haja o cair do Senhor, haja o derramar, haja a liberação da graça. Você não sabe como orar. Como que eu oro? Irmãos, palavras simples. Haja. Como que Deus criou todas as coisas? Haja luz. Ele ficou falando que agora, nesse momento dessas densas trevas, as trevas se convertam em luz e... Não, Deus falou, haja luz, e houve luz. Haja luz, e tudo se ouve. E nós também precisamos declarar, haja o batismo sobre a minha vida, haja a glória de Deus sobre a minha vida, haja Espírito Santo liberado em mim. Haja agora. Haja vida onde há morte. Seu coração ainda vai estar meio em dúvida, sua carne ainda vai estar meio em dúvida, as emoções ainda vão estar meio em dúvida. Será? Minha vida não tem jeito, não. Você não tem noção que desgraça que é a minha vida, que terror que é a minha vida. Mas de repente você vai falar, haja vida, eu não quero saber. Vai haver vida. O Senhor vai fazer vida. E no momento que você declarar, vai ser como se estar uma forte correnteza de água brotando de uma terra seca. De uma terra seca, árida, sem esperança, sem vida. Esse é o Espírito Santo de Deus. Muda tudo. Muda tudo. Eu queria, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, fazer uma dinâmica aqui, uma ilustração com você. Os irmãos que vão estar auxiliando, pode vir aqui rapidamente. Permaneça em espírito de oração, espírito de clamor, amém? Nós oramos o tempo todo, Enquanto você está esse exemplo, continue com o seu espírito borbulhando, cheio. Ele é representado por água, amém? E aqui nós temos, alguns exemplos. Se o Espírito Santo é água, nós somos o recipiente, amém? Você é um recipiente de Deus, amém? Deixa eu ver como é que tá isso aqui, tá meio pesadinho, amém? Então você é como um recipiente. Amém? Você foi feito para conter Deus. O copo foi feito para quê? Conter água, líquido, né? Foi feito para isso. Não tem a ver, não tem sentido eu plantar uma flor num copo, porque não foi feito para isso, vai sufocar a raiz. Não é o propósito do copo. O copo foi feito para conter água, líquido. Assim como você também foi feito, criado para conter a Deus. Mas muitas vezes nós somos como um copo e somos como esse recipiente e nós vamos orar para o batismo do Espírito Santo. Alguém traz uma outra jarra para eu deixar menos água aqui? Para dispensar um pouco dessa jarra, fazendo favor. Então você é como o Espírito Santo, você é como esse copo e você começa então a receber o Espírito, mas você começa também a se esvaziar. Então nós estamos no momento de clamor, clamando, o Espírito Santo desça, vem, libera, queremos mais, só que aí você está indiferente. Você é como um copo furado, sabe? O que representa um copo furado? Ele poderia ser perfeito para receber a Deus, só que ele está distraído, só que ele está indiferente. Ele acha que não é o tempo, ele acha que não é a hora, ele acha que não precisa ser nessa oportunidade, ele acha que poderia ser em um outro momento, em uma outra hora.
Ele acha isso. Então, porque ele está distraído, ele está recebendo em parte, só que o que ele está recebendo também não vai ser algo que vai trazer um peso eterno para ele. Por quê? Porque não houve o batismo, não houve o selo, não houve o transbordar. Você recebeu, o Espírito Santo está dentro de você, ele mora dentro de você, mas em relação ao batismo, que é você dentro do Espírito Santo, não aconteceu. Por que não aconteceu? Diga assim, distração. Diga assim, indiferença. Diga assim, misericórdia. Misericórdia de você ser pego na indiferença, de você ser pego na distração. Tá o pau ferpando aqui dentro, né? A equipe chorando, né? O irmãozinho lá subindo no ventilador, pedindo, né? A unção do pica-pau, né? E aí, de repente, o outro irmão tá lá, tipo, olhando lá fora. Nossa, parou de chover. Nossa, né? O que será que vai ser no almoço hoje? Nossa, que vontade de comer um docinho que eu tô. Não comi doce desde que eu entrei aqui. E aí você tá com aquela vontade, aquela lombriga e tal. Tá distraído. Tá distraído. É a forma mais simples que o diabo usa para distrair você. É despertando o seu interesse em qualquer outra coisa. Despertando a sua atenção. Ele não precisa ganhar seu coração já era, pertence a Deus. Ele só precisa ganhar a sua atenção. Ele só precisa que você distraia. Ele faz o seguinte, ele passa do celular assim, ei, olha aqui. Aí você, já foi. Aí você tá lá, ele, menos um aqui que vai ser cheio. Você distraiu, perdeu o momento. Por isso, diga para a pessoa do seu lado, não perca a oportunidade. E você pode ser também esse copo aqui, vai lá. Tem tudo para receber. Só que aí o abençoado está virado de ponta cabeça. O abençoado não está da maneira correta. Tem tudo para receber, o Espírito Santo está tentando, porque ele ama, ele quer abençoar, ele quer te encher. Só que aí você é um copo virado. Sabe o que significa? Rejeição. Rejeição por aquilo que está sendo ministrado. Você simplesmente não quer. Simplesmente acha que não é para você. Simplesmente você acha que é para outros, mas você não está muito bem sem o Espírito Santo. O que vai acontecer depois que eu tenho o Espírito Santo? Vai que eu sou cobrado mais. Vai que o diabo começa a me atentar mais. E aí o que você faz? O quê? Vou nada. Vou receber nada. Vou ficar de boa. Vai que aconteça o pior depois. Né? Indiferença. Rejeição. Infelizmente, isso trava o Senhor de agir na sua vida. Trava você de receber o máximo de Deus. Trava. Não porque Ele não quer dar, mas porque você tem pequena fé. Porque você não quer. Acha que não é para você. E aí a gente também tem esse exemplo. O que é isso aqui? Um copo sujo. E aí o Espírito Santo quer liberar o Espírito Santo sobre você, quer ser liberado sobre você, e aí vai acontecer o momento e tá chegando a hora. Não acontece. Sabe por quê? Porque ninguém coloca água em um copo sujo. Porque ninguém enche um copo sujo. Só que o que eu quero dizer em relação a você? Ninguém aqui, nessa manhã, é um copo sujo. Ninguém. Só que o que representa o copo sujo? Alguém com a consciência de sujeira. Alguém com uma consciência de pecado. O que eu estou falando para você? Alguém que ainda acha que tem pecado sobre a sua vida que te limita a receber. Alguém que ainda se lembra do pecado e fala, não, o Senhor não vai liberar por causa daquilo que eu fiz. O Senhor não vai liberar. E a palavra de Deus diz que o Senhor lançou no lago de esquecimento o seu passado. Ele não se lembra. Não se lembra. É como alguém chegar diante do Senhor e começar a contar a historinha. Falar, Senhor, nossa, lembra aquele dia lá? Imagina você na glória. O Senhor arrebatou todo mundo. Aí você tem a oportunidade de falar com Jesus. Aí você chega diante de Jesus e começa, Jesus, nossa, eu nem sei o que eu falo para você. Você lembra aquele dia lá? Nossa, não sei nem porque que eu fiz. Ó a vergonha que eu tô de falar com o Senhor aqui, ó. Não consigo nem olhar nos seus olhos. Aí o Senhor vai falar, o que você está falando? O que você está falando? Eu não lembro. Eu não me lembro. Eu não sei do que você está falando. É isso que acontece. Literalmente, meu irmão. Literalmente. O Senhor não se lembra dos seus pecados.
Mas nós, muitas vezes, carregamos uma consciência de pecado. Uma consciência de que você não é puro. Diga para a pessoa do seu lado, você é limpo pelo sangue do Cordeiro. Diga, você é santo. Diga, você é a justiça de Deus em Cristo. E aí nós podemos ter também, agora sim, o copo, né, real aqui, e recebemos o Espírito Santo. Então nós estamos clamando pelo poder, clamando pela glória, clamando pela manifestação, clamando pelo batismo do Espírito, e você está enchendo. Oh, Jesus está enchendo você, enchendo, e você foi completamente cheio. Completamente cheio. Cabe mais alguma coisa aí? Sim ou não? Sim? Espera aí. Alguém tem um conta-gota aí? Vou ficar aqui até amanhã, até ver o quanto que se cabe de recipiente. O Senhor te encheu por completo. Você foi completamente cheio. Você está a ponto de quê, irmão? De transbordar. Você está a ponto de ser cheio e extravasar. E esse é o batismo do Espírito Santo. Isso aqui é muito bom. É muito bom. Só que ainda não é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai um degrau além. O Espírito Santo, ele não quer apenas te encher até o topo. Ele quer transbordar em você. Transbordar. Você vai transbordar. A glória do Senhor vai encher a sua vida, o seu coração. Você vai ser completamente cheio do Espírito Santo. Transbordante do Espírito Santo. Transbordante. Diga assim, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, eu desejo transbordar da sua glória, do seu poder. Então nós vamos começar de uma forma prática a fazer isso. Eu queria que você ficasse de pé.